Bem-vindos a mais um vídeo do canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a Klabin, os níveis de governança corporativa, política de dividendos, regra para o pagamento de dividendos EJCP, sobre o payout, datas que a empresa costuma realizar os pagamentos dos proventos, alguns destaques do segundo trimestre de 2023 e também sobre os nossos quadros preço versus indicadores fundamentalistas, meta financeira e preço teto. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre a Klabin. Então, a Klabin é uma sociedade anônima de capital aberto, com 22 fábricas no Brasil e uma na Argentina. Então, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Então, a outra informação interessante sobre a Klabin, ela é a única companhia do mercado brasileiro que oferece soluções em celuloses de fibra curta, fibra longa e celulose fluff, e líder nos mercados de embalagem de papelão ondulado e sacos industriais. Outro ponto bastante interessante sobre a empresa é a questão que a Klabin, ela mesma planta e colhe as suas próprias matérias-primas de forma sustentável, né? Então esse é um ponto bem relevante e positivo da Klabin. Bem, vamos falar um pouco sobre a política de governança corporativa da Klabin. Bem, a Klabin ela está no nível de governança nível 2 da Bolsa de Valores. Então, se tratando de nível 2, sobretudo para os investidores minoritários, é bem interessante essa informação quanto ao tag along, né? Ela vai ter um tag along ali de 100% das ações preferenciais. Então, é uma informação bastante relevante para os investidores, sobretudo investidores minoritários. Vamos falar um pouco aqui da estrutura acionária da Klabin. Eu vou começar aqui esse slide destacando o tamanho da base acionária da empresa e vou reforçar a importância dos investidores que buscam proventos futuros se atentar quanto ao tamanho da base acionária da empresa que você pretende investir, da empresa que você pretende colocar na sua carteira previdenciária. Tenha em mente que a base acionária realmente importa. Vamos dar uma verificada também aqui nesse slide quanto às informações dos tickets que a Klabin é negociada em bolsa, né? Então temos aqui as ações preferenciais da Klabin, ações ordinárias e as ações e-units. E eu sempre destaco que uma e-unit nada mais é do que um empacotamento. Cada empresa no seu estatuto vai definir ali como ela está empacotando ali tantas ações ordinárias e tantas ações preferenciais para compor essa unit. Vamos dar uma verificada nessa informação aqui, como a Klabin ela faz esse empacotamento aqui das suas ações units. Bem, vamos verificar no Estatuto da Empresa, aqui no artigo 8º, né? Então, temos aqui que a companhia poderá contratar a instituição financeira para emitir units. E aqui temos a informação que buscamos quanto ao empacotamento, né? Ou seja, quando nós compramos uma ação em units da Klabin, estamos comprando uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Vamos dar uma olhada na política de dividendos da Klabin. Então, dentro da política de investimentos da Klabin, aqui no item 5, temos a informação quanto à destinação de resultados e distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, podemos verificar aqui no item 5.2 quanto à questão de dividendos obrigatórios. Então, os acionistas terão direito a receber como dividendos obrigatório 25% do lucro líquido do exercício apurado ao final de cada exercício. Então, essa é a informação que nós temos aqui. A Klabin já passa qual será ali, pelo menos, o requisito mínimo para o pagamento de dividendos obrigatórios. No item 5.3, distribuições intermediárias ou intercalares, basicamente aqui a Klabin passa aqui quanto à possibilidade de um pagamento de dividendos intercalares ou intermediários, obviamente verificando aqui
que a administração da companhia ela deve observar as prescrições legais, ela poderá levantar balanços em períodos inferiores ao anual e, por deliberação do Conselho de Administração, declarar dividendos intermediários ou intercalares, a contar de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço. Outra informação bastante relevante aqui é o item 5.3.2, onde temos a informação que a Klabin vai buscar pagar os seus dividendos de forma trimestral. Então, esse é um ponto bastante relevante para a composição de carteira também. A periodicidade ou a frequência com que a empresa estará pagando ali os seus proventos. No item 5.5 temos uma informação relevante quanto ao target para distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, observadas as regras referentes ao dividendo obrigatório, conforme disposto no Estatuto Social e na Lei das SAs, e observadas as demais disposições apresentadas nesta política, incluindo os parâmetros previstos no item 5.4 acima, o Conselho de Administração terá como objetivo propor dividendos e ou juros sobre capital próprio, de modo que o valor total de dividendos e juros sobre capital próprio corresponda a um percentual alvo entre 15% a 25% do EBITDA ajustado. Então, essa é uma informação bastante interessante aí para os investidores que buscam proventos futuros, aí, a questão desse target para distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, onde a Klabin coloca que ela buscará ali um target, um percentual alvo entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Bem, aqui nesse slide eu peguei basicamente um pequeno histórico aqui de pagamentos de proventos da Klabin. Então, temos aqui o ano corrente, e o ano de 2022. Então, vamos dar uma olhada aqui. A informação que eu gostaria de trazer aqui é basicamente quanto a uma certa previsão, tendo em vista que nós verificamos que a Klabin ela tende a pagar ali os seus proventos de forma trimestral. Então, podemos olhar aqui que no ano de 2022 foram pagos proventos aqui em forma de JCP e dividendos nos meses de fevereiro e de maio, isso no primeiro semestre, e no segundo semestre os pagamentos foram realizados aí no mês de agosto e de novembro. Podemos também dar uma verificada aqui, bem interessante, quanto aos proventos por ação, Então, nessa coluna aqui que eu vou estar destacando, repare que a Klabin ela fala tipo de ação. Então, por ação e por unit, Então, por ação foi pago ali aproximadamente 7 centavos em maio de 2023 e por unit foi pago ali aproximadamente ali 35 centavos. Então, um ponto interessante aqui na Klabin, é comum você ver em outras empresas, e isso tem que estar no estatuto, mas de uma maneira geral, você consegue enxergar em outras empresas nos estatutos que as ações preferenciais elas tendem a receber ali 10% a mais de dividendo que as ações ordinárias, e aqui na Klabin a gente enxerga aqui nos históricos aqui que estamos apresentando que ela paga o mesmo valor aqui para as ações ordinária e preferenciais, E destacando novamente aqui a questão da unit, um empacotamento, onde temos ali uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então, basicamente aqui temos esse valor de 6 centavos, multiplicado aqui por 5, onde a gente vai ter esse valor de 31 centavos aqui aproximadamente. Bem, vamos dar uma verificada em alguns dos destaques do segundo trimestre de 2023 da Klabin. Bem, sobre os resultados aqui do segundo trimestre de 2023, podemos verificar aqui que tivemos uma queda de vendas, comparando aí o segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023 e, consequentemente, com essa queda do volume de venda, também tivemos uma queda aqui da receita líquida em menos 15% e uma queda também do EBITDA ajustado por segmento em menos 27%.
Bem, agora vamos dar uma olhada aqui quanto à questão da dívida líquida e alavancagem da empresa, reforçando, né, a importância de sempre conferir essa questão do endividamento da empresa é fundamental, né? Então vamos lá, dando uma olhada basicamente aqui, desde o segundo trimestre de 2020, podemos ver aqui que a empresa estava no índice de alavancagem de 4,4, né? Vamos só fazer um esclarecimento aqui, lembrando que estamos analisando aqui essa relação dívida líquida EBITDA em reais, né, e em dólar, tá bom? Então, por isso temos essas duas linhas aqui, né? A linha representando o dólar e uma linha representando essa relação aqui dívida líquida sobre EBITDA em reais. Então, no segundo trimestre de 2020, conforme eu havia falado anteriormente, estavam no índice de alavancagem um pouco mais alto e podemos observar que a partir aqui do primeiro trimestre de 2022, essa relação, esse dívida líquida sobre EBITDA, ela estabiliza até basicamente aí ao segundo trimestre de 2023. Então a empresa ela tem mantido essa relação dívida líquida sobre o EBITDA basicamente desde o primeiro trimestre de 2022 até o segundo trimestre de 2023. Falando um pouco aqui sobre os proventos, né, da Klabin, então temos informações interessantes aqui sobre o dividend yield, né? Então o dividend yield praticado aqui em 2019 de 5,2. Em 2020 foi 0,1, ano de pandemia, né? Então tivemos uma queda considerável aí do dividend yield da empresa e essa recuperação ocorrendo a partir aqui do ano de 2021 com 2,7 de dividend yield, seguindo a 6,8 e 7% de dividend yield, né? Então temos uma informação aqui também de dividendos mais JCP no segundo trimestre de 2023 no valor de 269 milhões e essa informação bastante interessante aqui para os acionistas da Klabin, né? A política de proventos, alvo entre 15% e 25% do EBITDA, conforme já verificamos anteriormente. Vamos ao nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas. Utilizando aqui o TradingView, vamos verificar aqui as ações preferenciais da Klabin, ou seja, a Klabin 4. Vamos utilizar aqui um período semanal para que possamos ter uma visão mais de médio e longo prazo. Quando eu estou utilizando o período semanal, quero dizer que cada candle aqui representa exatamente uma semana de negociação desse papel Klabin 4. Vamos comparar aqui o preço, né, na data que eu estou gravando esse vídeo, a Klabin 4 sendo negociada a R$ 4,63. Vamos comparar esse preço, essa cotação, com o valor patrimonial, né, da Klabin 4. Então, basicamente aqui, quando eu olho os preços sendo negociados acima do valor patrimonial, eu tenho uma simetria negativa, ou seja, a informação que eu estou tendo aqui é que o mercado está pagando, né, mais do que seria ali o valor patrimonial da ação. Ou seja, o valor de mercado está acima do valor patrimonial. E a gente pode dar uma olhadinha, verificando no site da Fundamentos, essa informação. Se a gente verificar aqui no quadro valor de mercado, podemos verificar aqui um valor aproximadamente aqui de 26,1 bilhões, né? E o VPA, sendo na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, de 2,10. Então, só para deixar a informação bem disseminada para todos, se a gente colocar o mouse aqui no cursor, a gente vai ver ali o que seria esse valor de mercado. Então, o valor de mercado calculado seria multiplicando o preço da ação pelo total, né, do número de ações que temos. Ou seja, vamos multiplicar o número de ações pela cotação. Vamos ter o valor de mercado. E o valor patrimonial ali seria basicamente ali, a divisão do patrimônio líquido da empresa pelo total de ações. E temos a informação aqui embaixo aqui do valor patrimonial ou do patrimônio líquido, né? Então, conforme verificamos lá no gráfico no TradingView, né, o valor de mercado está acima do que seria ali o
patrimônio líquido da Klabin 4. Bem, agora vamos dar uma olhada quanto à cotação, né, do papel, comparando aqui com o lucro líquido, né, por ação. Então, mantendo as mesmas condições, né, a Klabin, a ação preferencial, no período semanal, podemos verificar que a cotação, né, está abaixo ali do que seria o lucro líquido por ação. Então, temos uma simetria positiva aqui nesse momento, né, onde temos aqui o lucro líquido acima do valor negociado por ação, que deixa claro para a gente uma discrepância aqui positiva aqui. Agora vamos falar um pouco aqui dos nossos quadros, né? Meta financeira e preço teto. No nosso quadro Meta Financeiras, temos por objetivo aqui receber uma renda mensal de R$1.000 de proventos da Klabin. Então, para receber R$1.000 mensais, nós verificamos que a Klabin ela paga os seus dividendos de forma trimestral. Então, vamos considerar aqui uma renda anual, né, de R$12.000, de tal modo que se eu tenho R$12.000 de proventos anuais, eu consigo atingir a minha meta financeira aqui de R$1.000 mensais. Então, para isso, vamos iniciar aqui verificando as ações ordinárias da Klabin. Na data que eu gravei esse vídeo, ela estava sendo negociada a R$4,66, com um dividend yield de 5,89% e um DPA de 0,2798, ou seja, só reforçando aqui, pessoal, que o DPA é o dividendo por ações. Então, estou considerando aqui o dividendo por ação dos últimos 12 meses. Então, para que eu venha atingir aqui esse valor de R$12.000 anualizado, eu preciso de um total de ações de 42.888 ações aproximadamente, e para isso aqui eu tenho que investir algo próximo de R$199.000. Agora, verificando aqui as ações preferenciais da Klabin, né, a Klabin 4, na data que eu estou gravando esse vídeo, ela está sendo cotada a R$4,63, com um dividend yield de R$5,94 e um DPA, né, de 0,2798. Você pode verificar que o dividendos por ações da ação ordinária da Klabin e da ação preferencial é o mesmo, justamente porque a Klabin ela tem a política de pagar o mesmo valor, seja para ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. Então, seguindo aqui, para que eu venha obter aqui a minha renda anualizada de R$12.000, eu também vou precisar, né, de um número aproximado de ações de 42.888, né, ações, e para isso eu vou ter que investir aqui um total de aproximadamente R$198.000. Veja que é ligeiramente abaixo aqui, né, do valor investido na ação ordinária, tendo em vista essa diferença quanto às cotações aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo. Bem, agora vamos verificar aqui a ação Unity da Klabin. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, há um valor de cotação de R$ 23,18, o dividend yield de 5,95% e com um DPA de 1,3989. Então, para atingir o meu mesmo objetivo aqui, uma renda anualizada de R$12.000, eu vou precisar de um total aqui, um número de ações de aproximadamente 8.578 ações. E para isso vou precisar investir aproximadamente aqui um valor de R$198.000. Então, uma dúvida bastante comum dos investidores, sobretudo investidores iniciantes, é uma empresa que é negociada em bolsa e ela tem ações ordinárias, preferenciais, ela tem units, qual o melhor papel a se comprar? Eu acredito muito que ao realizar esse estudo você consegue, né, fazer uma verificação aqui com base na sua meta de qual é o melhor papel aqui a se comprar ou a se investir para atingir a sua meta financeira. Vamos falar sobre o preço teto e a importância dessa informação para uma possível tomada de decisão quanto à compra de um determinado ativo. Então vamos considerar aqui o papel aqui
da Klabin 4, as ações preferenciais, na data que estou gravando esse vídeo, cotada em R$ 4,63. Vamos considerar o DPA dos últimos 12 meses no valor de 0,2798, só destacando aqui que o DPA é o dividendo por ações. E vamos também falar um pouco aqui dos requisitos mínimos, ou seja, 6%, 7%, 8%. O que seria isso? É basicamente 6% de dividend yield ao ano, 7% de dividend yield ao ano e 8% de dividend yield ao ano. Então, para 8%, o preço teto seria de R$ 3,50. Para 7%, o preço teto seria de R$ 4,00. E para 6%, esse preço teto seria de R$ 4,66. Então, considerando a cotação, no momento que estou gravando esse vídeo, da Klabin 4 em R$ 4,63, onde teríamos uma pequena margem de segurança aqui, seria aqui considerando, né, o dividend yield de 6% ao valor, né, de preço teto de R$ 4,66. Só reforçando que não estamos realizando aqui nenhuma indicação de compra ou de venda de qualquer ativo, estamos aqui tão somente realizando um estudo de caso, fazendo uma comparação da cotação das ações preferenciais da Klabin, no momento que estou gravando esse vídeo, com o preço teto, considerando um recebimento de 6% de dividend yield ao ano. Bem, obrigado por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até um próximo vídeo.